Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas na sua área. Novamente trazendo comentários especiais sobre os fundamentos do cálculo diferencial e integral. Então, se você é novo, se você é novo aqui no canal, peço a gentileza de que você se inscreva, assine o sininho de notificações e faça tudo o que a plataforma recomenda para que o nosso canal cresça e a gente se sinta motivado a fazer um conteúdo matemático de qualidade por pessoas que são credenciadas. Eu me chamo Gilberto Júnior, sou pós-graduado em matemática com mestrado e doutorado, sou pesquisador na área de análise matemática e também sou professor numa universidade pública federal. Então, vem comigo que você vai estar seguro para que a gente faça uma boa viagem nesse mundo matemático. Bem, o livro que eu acabei de mostrar para vocês tem o título de Pré-cálculo. Por que eu trouxe essa temática hoje? Existem talvez centenas de livros hoje que são comercializados país afora, cujo título é pré-cálculo, né? Ou seja, é uma espécie de pré-requisito para o cálculo diferencial integral. Então, invariavelmente, quando eu inicio um curso de cálculo na universidade, a mim é perguntado se o que é o pré-cálculo, né? A gente vai estudar o pré-cálculo antes de iniciar o cálculo propriamente dito. Bem, eu vou falar um pouco da minha experiência quando eu fui estudante de graduação em matemática. Eu fiz um semestre de uma disciplina que na época era chamada Fundamentos de Matemática Elementar 1, conhecido pela sigla de FME1. O que era o FME1 naquela época? Era o estudo das propriedades das funções. Uma função f de x igual a y. Função constante, função afim, função linear, função quadrática, função cúbica, raízes, métodos para determinar as raízes, domínio, imagem, função par, função ímpar, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas, funções polinomiais, trigonometria, senos, cossenos, identidades trigonométricas e assim por diante. Era um estudo completo, quase que exauria-se todas as propriedades das funções da reta na reta. Então, e na época, eu me lembro que nós estudávamos naquela coleção de 10 volumes do Gelson Yes e outros autores, que era uma obra muito conhecida naquela época e também é conhecida até hoje. Existem reedições desses livros que nos são que chegam até nós, que são comercializados. Então, voltando à questão do pré-cálculo hoje na atualidade, né, eu acho que são estudos que podem ser feitos de forma paralela. Por quê? Porque o pré-cálculo naquela época e um pouco do que eu vejo hoje na literatura são as propriedades das funções. E como nós fizemos um comentário aqui no vídeo anterior, segue lá que tem coisas bastante especiais, eu destaquei 4 temáticas. 2 das temáticas eram limites, derivadas e integrais como métodos matemáticos para você analisar, e aí entra uma outra temática para analisar o comportamento das funções. E nesse sentido, nós chegamos à conclusão de que as funções elas se constituem no objeto de estudo do cálculo diferencial integral. Então, o cálculo ele acaba sendo uma análise mais detalhada, uma análise matemática mais clínica do comportamento das funções. Então, por exemplo, quando você vai estudar o limite, derivada integral, você vai aplicar essa abordagem, essa metodologia, para entender um pouco melhor sobre o comportamento das funções. E nesse sentido, as propriedades acabam aparecendo. Entendeu? As propriedades acabam aparecendo. Então, eu acredito que hoje pode-se fazer um esforço no sentido de fazer esse estudo de forma paralela. É claro que o melhor dos mundos, né, o melhor a se fazer seria você ter uma disciplina prévia. E com isso você até ganharia uma bagagem maior em termos de a aquisição de conhecimento conteudista, né? Isso não é errado. Agora veja bem, quando você vai estudar o cálculo, você não estuda somente as propriedades dessas funções, você vai estudar o comportamento dessas funções.
quando é que essas funções têm uma concavidade para baixo, quando é que ela tem uma concavidade para cima, qual é o comportamento da imagem dessa função quando você toma valores muito grandes, indo para mais infinito ou indo para menos infinito, quando é que a imagem dessa função vai para zero ou vai para mais infinito quando x assume valores grandes ou valores pequenos. É tudo um misto de coisas que se faz aplicando essa metodologia de limite derivada integral para analisar as funções. Então, como eu falei aqui, em muitas situações as propriedades acabam aparecendo. As propriedades acabam aparecendo. Nós falamos, por exemplo, do caso da função seno de x sobre x. Uma função do tipo seno de x sobre x, ela não está definida no zero, mas ela tem limite nas proximidades do zero. E chegamos à conclusão, desde que a gente saiba que o limite do seno de x sobre x é igual a 1 quando x tende a zero, a conclusão é de que o seno de x é aproximadamente igual a x, mas para x próximo de zero. Então, quando você coloca tudo isso num esquema gráfico com um ciclo trigonométrico, você consegue enxergar essas coisas. Então, são estudos que podem ser feitos de forma paralela. Então, a sugestão que eu passo para você é que você não se sinta muito inseguro quanto a isso. Essas propriedades, elas tendem a aparecer. E eu acredito também que o professor, ele tem por obrigação, no momento apropriado, ele abrir uma pequena lacuna ali no tempo e fazer algumas explicações paralelas. Bem, esse é um ponto. O outro ponto são as referências bibliográficas. Bem, ao longo dos últimos anos eu tenho feito uma leitura de alguns livros, né, uma leitura de alguns livros e feito uma avaliação minha mesmo, por conta própria, né, de alguns textos. E eu cheguei até esse texto aqui que eu apresentei no início desse vídeo. O título do livro é Pré-Cálculo, o curso preparatório para o cálculo. Pessoal, esse livro aqui é o que a gente pode considerar de tijolão, né? Ele é grande no seu tamanho e também ele tem mais de 600 páginas, né? Antes de eu falar qual foi o autor que escreveu esse livro aqui, eu quero dizer para vocês que, por exemplo, o capítulo é um livro muito bem diagramado. As folhas dele são folhas bem especiais, né? E no capítulo 7, ele dedica algumas subseções ao estudo de limites, entendeu? Então ele faz uma varredura das propriedades das funções e no final ele apresenta um capítulo sobre limites, entendeu? Quando eu disse que esse estudo de pré-cálculo com o cálculo, ele pode, de uma certa forma, ajudar você no sentido de que ele seja ministrado de forma paralela, sem muito prejuízo para você. Então, por exemplo, olha só o quão denso é esse livro. O primeiro capítulo, que ele chama de capítulo 0, é os números reais. O outro capítulo, funções e seus gráficos. Capítulo 2, funções lineares, quadráticas, polinomiais e racionais. Capítulo 3, funções exponenciais, logaritmos e o número e. Funções trigonométricas, um extenso capítulo sobre funções trigonométricas. Na sequência, álgebra trigonométrica e geometria, que se confunde com a trigonometria, um misto de trigonometria e álgebra. Aplicações da trigonometria, um outro capítulo. E o capítulo 7 é esse capítulo que eu falei sobre uma breve pincelada que ele faz sobre limites, né? E o último capítulo, sistemas de equações lineares. Esse livro, pessoal, ele foi escrito pelo professor Sheldon Axler. Eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. Esse professor, ele tem um canal aqui, tá? Nessa plataforma. É um professor reconhecidíssimo em termos de sua competência, é um professor premiadíssimo. Ele é professor numa universidade, só um minutinho, na São Francisco State University. Então, assim, é um livro que eu particularmente elegi para me aprofundar também nesses assuntos.
e tentar aprimorar a minha docência em cálculo, de modo que eu sempre fique a serviço do aprendizado de você, a serviço do aprendizado do estudante e você que é curioso de matemática de um modo geral. É claro que existem excelentes referências nacionais, escritas por autores nacionais, mas o livro do professor Axler, exatamente, Sheldon Axler, é uma predileção minha. Eu gosto muito da abordagem dele. Ele escreve livros para outras editoras. Confere aí no canal dele aqui que está lá na descrição. Então, esse é o bate-papo de hoje. É a recomendação que eu faço para você. Não se assuste tanto. Cobre do seu professor que ele tem sim a obrigação de ensinar para você o pré-cálculo quando ele estiver ministrando o cálculo, tá? Porque como eu falei, em muitas situações, as propriedades das funções ela aparecem quando você analisa as funções do ponto de vista da metodologia do cálculo. Perfeito, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, divulgue entre os seus amigos, faça seus comentários para dar aquela força e nos incentivar a trazer um conteúdo matemático de qualidade. Um grande abraço.